Olá, boa noite, tudo bem? Hoje, 14, né? Hoje é 14 de maio de 2020, estamos começando uma outra live super legal. Estou esperando aí que vocês entrem para a gente iniciar. Hoje a nossa live vai ser bem interessante, com um tema super atual e sempre fez parte da história da nossa vida. Hoje o tema é sobre políticas públicas do esporte e lazer em Fortaleza. Então hoje a gente vai ter aqui um convidado super especial. Já já a gente está começando essa live com um professor top. Olá, Diego, tudo bem? Seja bem-vindo. É bom recebê-los aqui. Mais uma live que a gente está organizando, uma live com um convidado super especial. Eu estou esperando que o nosso querido professor Ulisses, Antônio Ulisses, entre para que eu possa convidá-lo. Olá, Fé, tudo bem? Seja bem-vindo. Valdecir, seja bem-vindo. Estou esperando aí que o nosso querido Ulisses entre para que a gente possa convidá-lo e participar dessa live hoje, que foi pensada, criada especialmente para conversar com vocês. É uma live que vai abordar temáticas sobre políticas públicas do esporte e lazer em Fortaleza. Lógico que a gente vai também redimensionar no nível estadual e pensar também no nível federal. Tudo bem, Luciano? Seja bem-vindo. Boa noite a todos vocês. É muito bom recebê-los. É muito bom conversar com vocês, dialogar com vocês. E hoje a gente vai tratar de um tema super legal. Obrigado. Obrigado, Fé. Saudade de você também. Beijo. Hoje a gente tem um convidado que está entrando já já para conversar com a gente. A gente também está preparando para vocês três na próxima semana live, super legal. Depois eu falo sobre isso no final da nossa live. Eu vou convidar vocês para outras 3 que a gente está organizando, super legal. Olá, Perla, tudo bem? Estou esperando aí, tudo bem? Sejam bem-vindos, boa noite. É com muito carinho, com muito amor que a gente recebe vocês. Esse projeto da live é um projeto que nasceu da ideia das nossas disciplinas através de atividades remotas da Universidade Federal do Ceará, e a disciplina no qual estou responsável nesse semestre de 2020.1. Disciplina Estudo do Lazer, Jogos Cooperativos e Recreação Ludicidade. Então a gente já convidou um monte de gente legal aqui de Fortaleza, de outras cidades, enfim, do estado, de outros estados do Brasil, que estão contribuindo aí com uma série de temas bem legais, cada um com sua habilidade, sua competência intelectual, compartilhando suas experiências de docência e também de pesquisador nessas lives que a gente está compartilhando e aberto, né, a todo o público, não necessariamente ao público acadêmico, né, da universidade. Então, na realidade, esses temas eles fogem, né, da academia, ele perpassa os muros da academia. Eu estou aí esperando o professor Ulisses para que ele possa vir aí conversar conosco. Ele tá, eu não sei se ele conseguiu entrar, mas eu vou dar uma chamada nele aqui. Oi, esperando você, professor Ulisses. Esperando, estou aqui falando com ele para ver se ele entra. Eu estou esperando aí o professor Ulisses para que a gente possa conversar. Hoje o nosso tema é sobre políticas públicas, pessoal. Com certeza é um tema que vocês vão gostar, certo? Sobre políticas públicas do esporte e lazer em Fortaleza. Tudo bem, Ivonete? Como é que você está? Seja bem-vinda, saudade de você, espero que você esteja bem, espero que todos vocês estejam bem, Babi também, estejam protegidos, cuidando da saúde de vocês, estejam em distanciamento e isolamento social, para que a gente possa, o mais rápido possível, sair desse processo de pandemia aqui no nosso estado, na nossa cidade de Fortaleza. Então a gente tem que contribuir, ficando em isolamento social, dentro do possível, tá? Para que a gente possa colaborar com as instituições governamentais, a Secretaria de Saúde, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. O professor Ulisses disse que já está entrando, estou esperando ele, a live já começou. Ulisses, você chegou agora, meu amigo, vamos lá, porque já começamos, professor. O professor Ulisses acabou de entrar, já o convidei. Eu já fiz uma pequena introdução aí, professor Ulisses. Ô, professor Ulisses, eu estava esperando você, meu querido amigo. De paz, estou aqui desde as 7 horas aqui esperando. De paz. Pois seja bem-vindo. Oi, Juliana, tudo bem? Pessoal, eu estou aí com o professor Ulisses.
É muito bom, viu, Ulisses? Eu fico muito feliz. Primeiro, é uma grande honra recebê-lo nesse nosso projeto de live. É um projeto que nasceu da nossa disciplina de estudo do lazer, recreação, ludicidade e jogos cooperativos. E principalmente receber uma pessoa no qual eu tenho muita admiração, respeito e estima. Professor Antônio Ulisses de Souza Júnior, conhecido como professor Ulisses, uma pessoa admirável. Hoje, professor Ulisses, ele é professor efetivo do Instituto Federal do Ceará, aqui em Fortaleza. Ele é mestre em biotecnologia. Ele é um pesquisador, tá, que já vem desenvolvendo uma série de artigos científicos sobre políticas públicas de esporte e lazer aqui no estado do Ceará, em todo o território nacional brasileiro e também na América Latina. Nós temos aí o professor Ulisses com uma responsabilidade imensa de um grupo de discussão, ele é líder, né, de um grupo de pesquisa muito consolidado na área de gestão desportiva e lazer. Então, assim, é com muito prazer, é com muita honra em recebê-lo e principalmente tratar de um tema que sempre faz parte das nossas vidas, né? Não só como acadêmico, não só como estudioso, como pesquisador. Quando a gente fala sobre política pública, ela atinge política pública a qualquer cidadão. Qualquer cidadão comum vai ter interferência de uma política pública e, no caso em questão, a gente vai tratar hoje aqui políticas públicas de esporte e lazer. Poderia ser política de saúde, né? Da infância, mas o tema é esporte e lazer. E como essa política pública influencia em alguns processos na construção de gestão, tá, de qualidade, de formulação de políticas públicas, como a sociedade civil, o governo e as instituições estão tratando essa temática. Então, a gente fez aqui um roteiro de reflexão, onde eu vou provocar o professor Ulisses, ele vai ser o protagonista. A gente tem aí até as 20h20 para discutir sobre isso. Depois de 10 minutos a gente faz um fechamento, um agradecimento de todos os participantes. Muito obrigado a vocês que estão entrando. Aí nós temos, professor Ulisses, alunos, colegas professores do Ceará, de outros estados, ex-alunos, seus colegas, nossos seguidores do nosso Instagram, que também estão participando. É aberto ao público em geral. Aqui não tem, aqui a gente extrapola o muro da academia, né, da ciência. E a importância é a gente discutir ciência, né, baseada em estudo científico, né, em reflexões e pesquisa desenvolvidas dentro do âmbito da academia, para que a gente possa compartilhar toda a população, não só a população dos nossos discentes, né, dos nossos colegas professores, da acadêmica, mas que também chegue à comunidade. Então, falar sobre política pública é fundamental e é importante. Olá, Camila. Seja bem-vindo, Camilinha. Então, a primeira pergunta, professor Ulisses, que eu também queria começar o nosso bate-papo, a gente fez aqui um roteiro, que é políticas públicas, né? Assim, o que é uma política pública, certo? Nessas políticas públicas, primeiro, o que é política pública? Como é a participação da sociedade civil, do governo e das instituições organizadas? Quando eu falo instituições organizadas, envolve as instituições religiosas, as instituições empresariais, enfim, os semi-privados ou privado pública. E, principalmente, como é que se formula políticas públicas? Quais são alguns elementos que a gente pode pensar quando pensa em políticas públicas de esporte e lazer? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Eu agradeço aí o Marcos Teodorico, Lico, né, de faculdade, e dizer que é uma felicidade muito grande poder vir aqui para que a gente possa estar discutindo um pouco sobre políticas públicas. Nós que fomos gestores de clubes e que passamos a vida toda em busca de uma boa política pública, é muito legal quando a gente começa a ver que está funcionando, mas a gente pode melhorar. Então, políticas públicas é tudo aquilo que o governo faz, as medidas, né, para que o cidadão ele esteja assegurado tudo que está na lei. Ou seja, serviços, no caso da gente aqui, o esporte e o lazer. Nós temos pesquisado muito a cidade de Fortaleza, mas também temos observado o Brasil todo e até fora do país, porque como treinador desportivo, eu viajo muito. Então, nessas viagens, a gente observa tudo, como estão os equipamentos públicos, que tipos de atividades são feitas, como que o governo e a iniciativa privada ela está junto, desenvolvendo esses trabalhos. E a pesquisa, ela serve hoje para captar aquilo que a sociedade ela quer que seja feito por ela. Muitas vezes, o que a gente escuta é que a sociedade ela não é escutada, né? Simplesmente se colocado um equipamento público, se colocado um projeto, mas será que aquele projeto ele tem uma propriedade grande da sociedade?
Será que a sociedade realmente precisa daquele... É o equipamento principal que a sociedade estaria precisando naquele momento? É como você, Marcos Teodorico, quando você fala do ônibus. O ônibus é uma coisa espetacular, porque você não fica parado, é itinerante. Então, onde tiver necessidade, o ônibus vai estar ali desenvolvendo uma política pública relacionada através do lazer, da recreação e outros métodos, e desenvolvendo pesquisa, né? Eu discuti muito com alguns pesquisadores no ENAREL, Encontro Nacional de Recreação e Lazer, na qual eu era o coordenador do setor de projetos dos institutos federais, e entrando também as instituições públicas, e a gente viu essa necessidade. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar a ludicidade, a gente não vai trabalhar a ludicidade só pela ludicidade, só pelo brincar, e sim pelos aspectos sensitivos. A gente vai ter sensibilidade de saber o que essas pessoas elas sentem quando elas estão brincando, né? Você tem um trabalho belíssimo aqui, o Lesson tem um trabalho belíssimo lá no Rio Grande do Norte, né? Nós temos o Edinho Paraguaçu, que é seu amigão, ele me falava coisas que dentro do meu estado e que eu não sabia que existia isso dentro do interior, né? Então, quando a gente se reúne nesse trabalho de unir forças para desenvolver as políticas públicas do esporte, do lazer e da recreação, a gente observa que ainda está muito longe. Estamos caminhando, mas ainda estamos muito longe. Então a gente precisa que... Eu vou só fazer uma interrupção e acrescentar um elemento importante que você falou na tua fala, colocou. A importância do diagnóstico de necessidades é fundamental em uma política pública, diagnosticar necessidades, as reais necessidades da população, da comunidade, daquela cidade, daquela comunidade, daquele estado e daquele país. Eu acho que esse levantamento, né, que é o diagnóstico de necessidade, e o fundamental é que esse diagnóstico de necessidade, ele passe ele saia do nível só governamental e de gestão governamental, seja no nível municipal, seja no nível estadual ou no nível federal. Que exista uma escuta da população como um todo. Quais são as reais necessidades do grupo infantil? Quais são as reais necessidades dos adolescentes, dos adultos e da terceira idade? Como nós podemos ter uma escuta que é, por sinal, uma estratégia de diagnóstico fundamental para se desenvolver, até porque a política pública ela é compartilhada e democratizada a tomada de decisão. Isso é bem interessante. Positivo. Nós fizemos um trabalho. Hoje nós temos, a nível de município, a Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura e a Coordenadoria de Juventude. A nível de esporte, a nível de Estado, nós temos a Secretaria da Juventude, né? Então, assim, a SEJUV. A nível federal, nós tínhamos o antigo Ministério do Esporte, na qual a Rede Sede estava inserida, e que foi mudado hoje para a Secretaria Nacional de Esporte, que está vinculado ao Ministério da Cidadania. Então, hoje, nós temos assim, uma dúvida muito grande quanto ao que vai acontecer daqui para frente. Mas temos trabalhado. Há 4 anos nós estamos trabalhando como pesquisador da Rede Sedes. Finalizamos agora com 2 livros e uma cartilha que a gente vai falar no final. E você faz parte dessa história desse livro. E foi bem bacana porque nós pudemos observar o que acontece na nossa cidade. Muitas coisas que a gente achava que acontecia, a gente vê que existe uma necessidade de diagnóstico. A população precisa ser escutada. Se a população não é escutada, muitas vezes você faz um mau investimento. A gente está vendo hoje os investimentos, eu não sei nem se pode chamar de investimento ou se de gastos, com Copa do Mundo e Olimpíada. Então hoje a gente está tendo resultado. Será que nós estávamos preparados para investir todo esse dinheiro? Hoje a gente está passando por um momento que a gente precisa de dinheiro e a gente não tem. E muitas vezes a gente trabalha no adoecimento. A gente não trabalha na prevenção. Então, quando a gente trabalha com o esporte participativo, com a recreação, com o lazer, a gente está trabalhando na prevenção através do lúdico. Quando a gente trabalha o alta performance, já em um outro nível, nem todo mundo chega nesse momento. Então, a gente vê o problema do que foi investido na Copa do Mundo e Copa das Confederações. Muitos estádios enormes, gigantes,
que no seu estado não tem nem história de futebol. O futebol não é nem trabalhado. Então, no meu ver, é dinheiro mal investido. A gente vê as Olimpíadas. Nós temos um caso que eu sempre passava para os nossos alunos, é que nós temos o primeiro estacionamento do mundo com arquibancada, né? Destruíram uma pista de atletismo que formou os melhores atletas de atletismo do Brasil para construir um estacionamento para as Olimpíadas e que não foi terminado. Então ficou um estacionamento com uma arquibancada gigantesca. Então, para que isso? Nós temos hoje aqui o CFO, que é um dos maiores equipamentos da América do Sul e que nós não temos muitos projetos. Temos alguns projetos, mas não está em total funcionamento. Então, hoje a gente vê a CECEL organizando areninhas, a gente vê a CECEL organizando alguns projetos, algumas ações, a gente vê a Coordenadoria da Juventude organizando alguns projetos, né? O maior projeto que hoje nós temos a nível de Coordenadoria da Juventude, que são os CUCAS, que são 3 CUCAS que estão divididos em alguns bairros aqui de Fortaleza, é grandioso, mas a gente precisa mais, né? A gente precisa mais. Para quem não sabe, Fortaleza ela é dividida em 6, né? São Secretaria Regional 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma Secretaria Regional do centro de Fortaleza. Então, dentro dessas secretarias, elas têm uma gestão que vão para lá. Então, são desenvolvidos projetos que auxiliam a Secretaria de Esporte e Lazer, bem como a Coordenadoria da Juventude. E o CUCA hoje ele é excepcional. Porém, a gente não tem aquelas políticas de divulgação. A divulgação ainda é muito pouco. Nós temos a gente tem projetos que a população não sabe que existe. Não sabe que existe. Não sabe se é gratuito ou não. Nós temos isso. E o Estado ele vem desenvolvendo muitos trabalhos. Só que muitas políticas públicas são desenvolvidas a nível de prefeitura e Estado, ela vem como espelho do governo federal. É por isso que a gente tem uma preocupação muito grande. Porque se o governo federal hoje ele não continuar tendo esse desenvolvimento, muita coisa que acontece a nível de Estado e prefeitura, a gente pode ser prejudicado. Porque a gente necessita disso. Um dos exemplos maiores é a Lei de Incentivo ao Esporte, feita pelo governo federal, que hoje é trabalhada pelo governo estadual, na qual eu faço parte da CEPEP, como comissão de avaliação dos projetos. Então, é uma grana muito legal, que na minha época, como treinador de clubes, eu não tive essa oportunidade, e que hoje nós precisamos que os gestores, na sociedade civil, ela tenha essa visão, porque isso vai salvar muitos clubes. Então, nós temos projetos de 500 mil, nós temos projetos de 300 mil, nós temos projetos, então só precisa estar ali. O que a sociedade quer? Mas a gente observa muito que as pessoas precisam ter uma capacidade de saber o que é o dinheiro público, o que é ser gestor, o que é escutar a população. Às vezes, quando você pergunta assim, de onde saiu essa inquietação? Por que surgiu essas modalidades? A gente não obtém resposta. Ah, não, é porque eu criei. Então, como políticas públicas de governo, Estado, Prefeitura e governo federal, isso não pode existir. A gente tem que escutar a população para saber o que realmente, lá no Jamburu Sul, a necessidade daquelas pessoas que estão ali. Nós desenvolvemos essas pesquisas e mandamos vários questionários para a população. E fizemos também o perfil do gestor. É uma nova preocupação que nós temos. Quem são esses gestores? Nós sabemos que a maioria foram por indicação política. E aí, não dizendo que não tenha méritos, temos méritos bastante. Muitos estão fazendo um trabalho belíssimo, porque tem capacidade de desenvolver um trabalho belíssimo. Porém, alguns a gente ainda vê que nós temos algumas dificuldades. E a população ela necessita disso. Quando a gente escuta muitas falas de gestores, que foi o que a gente detectou na nossa pesquisa e que está lá no nosso livro, né, a gente vai estar disponibilizando isso para a sociedade, a gente detectou que
muitas falas do que a gente fez, tanto para o gestor como para a população, era diferente. Quando a gente dizia assim, a população ela é escutada? Sim, muito legal, ela é escutada, é participativa, tal. Quando a gente perguntava à população, a população muitas vezes nem sabia. Não, nós não fomos escutados. Então, assim, a população ela está ali, é a pessoa que necessita. Então, hoje, nós temos aqui no Ceará um projeto belíssimo. Então, são dois, né? Nós temos, na verdade, são programas, que é o Rede Cuca, que, segundo as nossas pesquisas, a Rede Cuca atende em torno de 300 mil pessoas por ano. E nós temos hoje, e a Rede Cuca, ela é da coordenadoria da juventude, junto com a prefeitura. Oi. Eu posso falar uma coisa? Eu me lembrei agora da minha experiência em ter morado em Barcelona. Né? Em Barcelona, eu morava num bairro chamado Distrito 13, Horta Guirnador, próximo à Universidade de Barcelona. E lá existe uma associação de vizinhos. Né? Cada distrito, como tem aqui as 6 secretarias, né, tem os seus mini-prefeitos, prefeitos até chegar no prefeito principal. Então, toda decisão passa pela associação de vizinhos. Tá? Então, todas as pessoas, quando vão implementar algum tipo de ação dentro do bairro, a população tem que ser escutada. Então, se vão implementar uma ludoteca pública, aí se vão implementar uma casa de abrigo, ou uma casa de idoso, ou uma narcossala. Então, tudo passa por uma discussão, as pessoas recebem um comunicado da prefeitura, são convidados, existem as reuniões, e aí toma a decisão do qual a importância do projeto que vai impactar naquela comunidade, naquele bairro. E eu passei por uma reunião dessa natureza. Tipo, foi um projeto que tinha que escolher se implementava uma ludoteca e uma casa de acolhimento de idosos, ou se era para implementar uma narcossala. É muito comum lá na Europa a narcossala. É um espaço onde pessoas que usam drogas ilícitas vão lá para se drogar, acompanhado pela Secretaria de Saúde, e ele faz um mapeamento de quem está usando drogas ou entorpecentes. Então, é uma coisa controlada pelo governo. Só que houve uma discussão muito forte. Qual era a importância da narcossala no bairro Horta Guinador? Então, eles disseram que nós não queremos, a comunidade, as crianças, os jovens, uma narcossala, porque o perfil daquela comunidade eram muito poucas pessoas que eram consumidoras de drogas. Então, tinha todo um perfil da comunidade e existia bairro que necessitava mais de uma narcossala do que o nosso bairro. Então, nós optamos, depois de uma grande discussão, de ter a implementação de uma ludoteca pública, por causa das crianças, pelo número de crianças de escola, como também muito idoso. Então, foi construída uma casa de idoso, muito legal, e uma ludoteca. Então, assim, fomos ouvidos. Então, foi 6 meses de discussão, junto com a comunidade, para tomar essa decisão. Então, a prefeitura, o gestor, ele tem um olhar diferente. Então, ela escuta a criança, escuta o jovem, escuta o idoso, escuta o adulto, para saber as reais necessidades e quais são os equipamentos mais impactantes e relevantes para aquela comunidade. Eu achei isso fantástico. Isso é fantástico. E a nível de Estado, né, nós temos um projeto hoje que, para mim, é fantástico. Esse projeto começou de forma voluntária. É um projeto do Corpo Bombeiro Militar do Estado do Ceará, que é o projeto Programa Saúde, Bombeiros e Sociedade. Então, era um projeto. Em 2019, ele foi transformado em programa. E esse projeto, só para você ter ideia, ele tem mais de 200 núcleos só na capital, Fortaleza. Ao todo, são mais de 350 núcleos espalhados pelo governo do Estado. E esse projeto, ele, com o apoio do comandante-geral, né, Coronel Holanda, como eu disse, ele foi começado por uma forma voluntária lá no núcleo de salvamento, de busca e salvamento, na leste-oeste. E hoje ele tem, sob o comando desse programa, o meu amigo Coronel Barreto, Tenente Coronel Barreto, um cara surfista, um cara atleta, um cara que está lá diretamente no esporte. E esse programa é muito bacana porque eles tratam como família. É um projeto de idosos, cara, muito bacana. Eu acompanho esse projeto desde 2003. Né? Tem 17 anos esse projeto. Há 5 anos ele é coordenado pelo Barreto. E olha a grandiosidade. Mais de 350 núcleos no nosso estado. E dentro da nossa capital, mais de 200 núcleos. E o mais legal é que ele não atende só para pessoas em alto grau de vulnerabilidade. Ele atende todo canto. Você vai na Aldeota, tem núcleos do bombeiro. Você vai nos bairros vulneráveis, você tem
projeto do bombeiro, e você vê a vibração. E o mais bacana desse projeto é que nesse período de pandemia, eles criaram agora a live, né? Que até tem um nome bacana, que é Bombeiros, em casa com a terceira idade, né? Então, o que é legal? A galera dançando. Então tem a dancinha que todo mundo está vendo aí. Mas olha como legal. Quando eu vi essas lives, eu comecei a lembrar, quando eu conversei com o Juliano, que também é seu atleta. Juliano, que é o coordenador de educação física da Universidade do Paraná. E o Juliano Pimentel, a gente tinha uma ideia de construir um laboratório, eu ia construir um laboratório aqui no FCE, com um fundo falso, para que a gente pudesse filmar as atitudes, o gesto das pessoas que estivessem ali brincando, né? Em todas as idades, porque a gente vira criança. E essas lives aí são bem bacanas, porque quando a gente fala, são mais de 25 mil idosas cadastradas nesse projeto. E como que tem isso? Para você cadastrar é muito fácil. Você vai no local onde está acontecendo, você apresenta apenas o seu CPF, faz o cadastro com o seu CPF. Então, quando eles falam mais de 25 mil, eles falam porque são CPFs cadastrados. Mas quando a gente vê a live aí, a gente vê que tá a família todinha dançando ali. Isso é bem bacana, porque não tem só o idoso, mexe com a casa toda. E conversando com o Barreto, né, o Tenente Coronel Barreto, que ele me disse, rapaz, Ulisses, nós temos vários membros daqui que estão morando fora, que estão participando em outros países, Itália, Japão, tal. Então, olha só que projeto legal, né? Então, muito a gente legal. vê que quando Professor a sociedade... Oi. Eu concluo teu raciocínio, depois eu queria entrar no tema que você tocou e lá na frente tem uma outra pergunta, e eu concluo que eu quero fazer uma pergunta legal aí para você, para a gente dar continuidade a uma outra questão importante. Pronto, então é como você diz, quando a sociedade ela tem vontade, a gente não pode ficar esperando também só pelos governantes. A gente tem que fazer a nossa parte, tanto a sociedade civil, os empresários, então, todo mundo tem que arregaçar a manga e ir para o trabalho. Quando você fala em recreação, lazer e esportes, é bem gostoso, mas dá trabalho, não é fácil. Então, a gente tem que arregaçar as mangas, pegar esses projetos, esses programas que já são sucesso, ter a humildade de ir lá e saber assim, como foi feito? Não foi fácil, são 17 anos. O Cuca está aí desde 2009. Para chegar onde chegou hoje, com pretensões de novos equipamentos, mas também existem outras preocupações, né, que é a manutenção disso. É legal. Eu vou fazer uma resenha aí da questão sobre o que é política pública. O Luiz falou um monte de coisa e está aqui numa organização que eu fiz. Primeiro, para pensar em política pública, definição de missões e serviços, diagnóstico de necessidade, explicitar indicadores, né, que é metas, objetivos, estratégia, através de levantamentos sociais e psicográficos, perfil psicográfico, hábitos, atitude, comportamento, cultura, mapear recursos financeiros, materiais, equipamentos físicos e humanos, ferramentas de mapeamento, que a gente pode usar os questionários, entrevista, checklist, grupo de expert, opinião de autoridades, opinião das comunidades e outras estratégias que a gente pode utilizar. E existem dois modelos grandes organizacionais, de macroplanejamento de política pública e de microplanejamento de políticas públicas. Eu queria entrar, e aí ele já tratou na parte de equipamentos e espaço de lazer. Quando a gente fala em espaço de lazer, Ulisses, e equipamentos, aí semipúblicos, completamente públicos, a gente pode falar também de outras questões sobre, hoje que a gente é muito discutido, sobre cidades inteligentes e cidades que educam. Assim como a cidade de Fortaleza está preparada, que serão os futuros da cidade, cidades inteligentes para otimizar determinadas tomadas de decisão e resolução de problema do próprio cidadão, que vai desde mobilidade urbana, vai desde apropriação de espaços para brincar, como parques, playgrounds, espaços públicos de lazer, áreas verdes, né? A questão ambiental. Então, cidades inteligentes e cidade que educa. Uma cidade que educa o cidadão e que ajuda ele a entender e compreender a noção de cidadania dentro de políticas bem estruturadas. Eu não sei se você teve a oportunidade de ouvir falar desses conceitos, a importância desses equipamentos, porque a gente pode se apropriar de equipamentos de praças públicas. Como é que estão sendo pensadas as praças públicas? Eu estou saindo da área institucionalizada como Cuca e como outras ações que existem do bombeiro. Assim, como é que está a cidade? Como é que está o espaço público? Como é que o espaço público, enquanto política, enquanto espaço, ele é fundamental nesse sentido. Refletir um pouco sobre a apropriação do espaço no âmbito do lazer e recreação. A cidade de Fortaleza está preparada para isso? O que é que você pensa sobre isso?
Nós temos projetos no Brasil belíssimos e nós mapeamos isso também. Quantas praças, quantas lagoas, quantos açudes nós temos, quantos rios. Nós temos hoje uma orla marítima que as assessorias estão desenvolvendo um trabalho belíssimo junto da orla marítima, né? Mas nós observamos tudo isso. Nós dividimos nos nossos livros, nós temos um mapeamento. Quando nós botamos espaços de esporte e lazer na nossa cartilha, nós temos tudo. Nós temos praças, estádios, areninhas, o que é feito. Mas o mais gostoso é quando você vai nesse local. Eu tive a oportunidade de ir com os meus colegas, né? Esse projeto da Rede Sedes, ele foi desenvolvido por mim, professor Ulisses Júnior, pelo professor Basílio Peixinho, que é o nosso coordenador da Rede Sedes aqui no estado, pelo professor Daniel Pinto, que é seu amigo. Meu querido ex-aluno. Isso. Pelo professor Andreisso Calixto e pela professora Samara. Então, Andreisso, Samara, Daniel, Eita. Basílio e eu, nós fomos. Eu estou ficando novo. Nós tivemos a oportunidade de ir nesses locais, e observar. O que nós vimos muitas vezes existe uma praça, nós observamos praças em que a população cuida, mas nós vimos praças que a população só espera pelos os governantes. E aí, escutamos também frases tipo: não adianta criar um equipamento e não cuidar. Não adianta criar um equipamento e não colocar um profissional para que desenvolva as atividades. Então, já entrando nessa parte, a gente observa que é importante a formação do profissional para exercer um trabalho nessa área. Então, nós temos muitos equipamentos. Mas o que é feito? Hoje, nessa crescente chegada das assessorias, a gente está vendo as assessorias entrando em alguns locais públicos, né, as assessorias entrando na orla marítima, assumindo algumas praças e cuidando. Nós observamos também algumas empresas fazendo contrapartida com algumas praças, então isso é muito bacana. E nós temos também os clubes, que é um local onde trabalha a ludicidade, esporte e lazer. Porém, agora nesse momento, é um problema muito grande, porque estão todos parados. Todos parados. E aí, pós-pandemia, a gente está pensando o que vai acontecer. Então, no momento, nós temos vários clubes que pararam as atividades, né? Pararam, não estão tendo, deram férias, dispensaram, cortaram, decidiram o contrato, então é uma preocupação. Mas, nesse retorno, nós temos as praças, nós temos lagos, nós temos equipamentos que já estão. A própria Prefeitura e Estado, elas têm algumas parcerias. E essa parceria é muito bacana porque a sociedade civil, ela vem e desenvolve alguns trabalhos, né? Então, tudo isso é muito bacana, porque a gente tem que arregaçar as mangas e ir para o embate. Você falou de um projeto seu lá na Espanha. Eu estava com a seleção brasileira em Cali, na Colômbia, e nós temos as piscinas pan-americanas, onde a gente tem o estádio também de atletismo. E lá, uma das coisas que eu achei muito bacana é que eles dividiram a piscina em raias laterais, eram 20 raias e 10 equipes. Então ele não chama equipe, ele chama em ligas. E aí eles alugavam essas ligas e aí não tinha. Então tu ia ter uma competição as ligas que treinavam do lado. Então isso é política pública, isso são políticas públicas que a gente fica legal. Oi. Interrompendo, tem uma pergunta aqui do Natan. Ele fala o seguinte, perguntando aí para a galera, para a gente. A proposta das cidades inteligentes, tá? A proposta das cidades inteligentes, vocês acham que seria viável em nosso município, no caso o município de Fortaleza, com a atual política pública que temos na área de esporte e lazer? Tu quer falar sobre isso ou quer deixar para depois? Não, a gente pode falar. Né? Pode, se você quiser responder o Natan, pode perguntar. Eu acho que tudo a gente tem condição de fazer agora. Né? A gente está vendo que, por exemplo, quando nós fomos colocar o Enarel, hoje eu faço parte de um grupo com o professor Bramante, professora Gisela, professora Rosane Pina, e a gente discute muito o Enarel, que é Encontro Nacional de Recreação e Lazer.
E quando a gente foi discutir o Enarel do ano passado, a gente viu a necessidade de trabalhar as tecnologias para o idoso, né? Terceira idade. Então, imagina, tecnologia na terceira idade. Então, tudo que a gente puder fazer para cidades inteligentes, para desenvolver, isso aí a gente pode fazer. Hoje a gente tem condição de tudo. Nesse período agora de pandemia, a gente está vendo aí a necessidade de quem não tinha habilidades com a parte digital, hoje ele tem que ter para desenvolver isso aí. Então, acho que tudo que a gente puder fazer aqui, a gente tem condição de fazer. O que a gente precisa é captar tudo isso, saber o que é viável ou não para a nossa cidade. Eu acho que eu entendo a pergunta do Natan, a preocupação dele, que ele faz essa pergunta sobre cidade inteligente, e hoje o que acontece na atual política pública de lazer na cidade de Fortaleza. Como eu não estou dentro do setor de gestão da política pública, não sei como é que pensa a cabeça do gestor, o Ulisses é que sabe como funciona mais do que eu, mas eu penso que a cidade de Fortaleza ela está trabalhando dentro de uma perspectiva, dentro de uma possibilidade de médio a longo prazo de se transformar numa cidade inteligente. Tem vários projetos já em algumas cidades, modelos do Brasil, como em Minas Gerais, em Curitiba, em Porto Alegre. Nós conseguimos visualizar a experiência de cidades inteligentes e cidades educadoras num ambiente dessa natureza. Eu acho que a cidade de Fortaleza, eu não sei como é que vai ser a gestão da Secretaria de Lazer e Esporte, com relação a pensar a cidade de forma mais otimizada, mais interativa com a população, de todas as idades, crianças, jovens e adultos. Eu acho que eles vão ter que se preparar, e essa, obviamente, é uma coisa importante que o Luiz falou, é que a gente percebe essas mudanças através de uma pandemia, né, que nós estamos passando, a relação de todos nós com as novas tecnologias, com esses meios de plataformas, com certeza terá um salto bastante grande com relação a essas tecnologias, e com certeza a área de lazer, recreação e esporte vão se apropriar dessas informações e vão estar interagindo com essas novas possibilidades inteligentes. Com certeza. A preocupação que a gente tem é sempre em mudança de governantes, né? Então, sempre que se muda, vem novas políticas, vem novas metodologias. A gente está vendo aí que a gente precisa ter continuidade em algumas coisas, né? Então, saiu o gestor, mas as coisas boas fiquem para que a gente possa trabalhar. E o que não for tão viável, se muda. Mas é importante trabalhar em conjunto. É importante trabalhar em conjunto. Se não tiver essa interatividade, essa educação, a gente não vai para canto nenhum, né? A gente observa aí governantes fazendo parceria. Hoje se chama parceria. Nós temos aí o Lico fazendo um trabalho excepcional na UFC. A gente está fazendo um trabalho lá no Instituto Federal. Nós temos outras universidades trabalhando. Então, precisa ter essas parcerias para que possam juntamente desenvolver esses trabalhos. Então, hoje no grupo, nós já pensamos... Professor Luiz, oi. Eu vou aproveitar que você citou meu nome aí, citou as nossas ações, a importância da gente arregaçar as mangas. Estamos inseridos dentro de uma instituição federal brasileira, tá? Nós somos pagos pelo povo brasileiro desse país, exercemos nossas funções de docência em uma instituição federal, pesquisa, ensino e extensão, e a gente tem aí um projeto, por exemplo, um projeto altamente consolidado de uma política interna de uma instituição superior de ensino brasileiro, que é a implementação de um laboratório de brinquedos e jogos, brinquedoteca de pesquisa e lazer, uma unidade móvel, Brincamóvel, um programa, um centro de estudo sobre lazer e ludicidade inserido dentro de uma instituição pública brasileira. E se a gente pensar, por exemplo, você falou sobre a unidade móvel Brincamóvel, quando foi implementada em 2015, estamos em 2020, nós já fizemos um atendimento de quase 500 mil pessoas foram atendidas, tanto diretamente e indiretamente com evento, mega evento na área de cultura lúdica, jogo, brinquedo e brincadeira, através de uma unidade móvel, um equipamento móvel, que ainda continua sendo o único do Brasil, tá? Com essa tecnologia, e foi construída dentro dos muros da Universidade Pública Brasileira. Lógico, por trás tem uma série de profissionais pensando, intelectuais, pensando de como isso vai ser materializado e captar recursos do governo federal. Mas como um equipamento, um único equipamento é capaz, em um período de 5 anos, atender uma demanda que, além das ações do município, do Estado e do governo federal, nós temos as instituições federais, como a sua e como a minha,
desenvolvendo trabalhos de diferentes linguagens, diferentes possibilidades na área do lazer e da recreação. E é uma política pública da Universidade Federal. Além das minhas ações, tem outras mais lá acontecendo dentro da Universidade Federal do Ceará. Isso é bem bacana, porque nós começamos um projeto, né, o professor Daniel Pinto, que você conhece, é seu amigo, de levar os alunos e servidores para conhecer os equipamentos de cultura, né, e de lazer da nossa cidade. Muitos não sabiam que existia. Muitos não sabiam que existia. Então, são coisas simples. Aí a gente vem à reflexão que são investimentos ou são gastos, né? Porque você consegue desenvolver um trabalho que leva a mais de 500 atendimentos com um dinheiro que não é tão grande, um investimento que não é tão grande. E, de repente, o professor Eduardo Melo, ele fala no artigo dele lá, que nós construímos muitos equipamentos, e muitos desses equipamentos, quando você vai ver, 80% ele é usufruído por sexo masculino, e 20% ou 12% pelo sexo feminino. Se a política pública ela tem como objetivo trabalhar a desigualdade, a gente não pode estar indo nesse viés. E será que o equipamento maior daquele bairro é uma quadra, é um campo? Será que não seria uma brinquedoteca? Será que não seria um teatro? Será que não seria outro equipamento de esporte, cultura e lazer que nós pudéssemos desenvolver essa cultura? Quantas pessoas em alguns bairros nunca foram entrar no teatro? E nós temos aqui alguns teatros fechando pela falta de dinheiro, né? Então, assim, a gente tem que repensar essas políticas de investimento e aí escutar, porque olha o teu ônibus, maravilhoso. Olha o trabalho que tu faz na Casa José de Alencar. Tem muita gente que não conhece a Casa José de Alencar. Eu participei naquele Dia Mundial do Brincar, onde a gente discutiu durante aqueles dias lá, e isso é muito legal. Então a gente precisa discutir recreação, lazer, e não só o esporte como performance. Porque a gente precisa do participação, do educativo, do sensitivo, aquilo que você passa a sentir. A gente precisa trabalhar o esporte, a recreação e o lúdico, captando essa acessibilidade do ser. Eu achei muito bacana quando eu estava conversando com o Barreto, né, Tenente Coronel Barreto, quando ele falou, Ulisses, esse projeto é uma família. E é o que a gente vê quando a gente vai no 7 de setembro, quando a gente vê esse projeto passando, a gente vê alegria. A gente vê que eles estão ansiosos. Eu morei minha vida toda ali perto do bombeiro. Então, eu costumo dizer que o meu sonho era ser motorista do caminhão do carro do bombeiro. Olha como é legal. E um dia eu conheci o motorista do caminhão do carro do bombeiro, Cardoso. E eu falei, caramba, meu sonho era ser o que tu é hoje. Então, a gente começa a educar, a gente começa a desenvolver sonhos e saber que nós somos capazes. Então, o que meu bairro precisa? Nós observamos durante a pesquisa que alguns bairros têm muita coisa e outros bairros não têm nada. Então, esse diagnóstico a gente precisa equilibrar. Né? Esse diagnóstico a gente precisa equilibrar. E aí foi bem bacana, porque a gente descobriu coisas que a gente não sabia. Né? Que a gente sabe, mesmo pesquisando, a gente não sabia. Porque a gente não ia lá na comunidade para catalogar. A gente via alguns projetos, mas a gente não tinha essa acessibilidade de escutar. Então isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Professor, quero aproveitar, tem duas perguntas aqui, mas que já são 20h15. Então vamos lá. Tem uma pergunta do Daniel, vou perguntar para a gente responder bem rapidinho, para depois entrar divulgar sobre o livro, a gente deixa nos 10 minutos finais. Aqui tem uma pergunta dele, que é o seguinte: professor Ulisses Marco, vocês não acham que a Arenia poderia dar espaço a uma estrutura com maior variedade de possibilidades de lazer e recreação? Como, por exemplo, além das quadras esportivas, o campo ter quadra, ter parques infantis, espaço, cultura, aquilo que você falou, que seja um espaço híbrido, né? Onde as várias manifestações de cultura, arte e corporidade, esporte, possa ser vivido dentro desse ambiente. Tá? Isso aí depende muito da ideia do projeto, mas depois você pode responder rapidamente sobre isso. Outra pergunta é do Daniel. Que possibilidade
de trabalho vocês vislumbrariam para um diálogo entre a instituição de educação profissional e os CUCAs, né? Certo? Então, vamos tentar responder rapidamente esses dois, caso a gente possa responder. Vamos ver lá, que a gente vai entrar... Pronto, a primeira é o que a gente já discutiu. Será que esse equipamento ele é o fator principal do bairro? Será que uma pista de atletismo, uma mini piscina, outros equipamentos multidisciplinares não seria também importante? Uma sala de aula, né? Então, tipo, mini cucas, porque a gente vê uma necessidade muito grande. Então, quando você bota desenvolvimento de outras modalidades, você abrange uma maior necessidade da população. E aí, temos uma maior participação. Quando você bota só o futebol, sem desmerecer o futebol, que eu amo, mas aí você começa a ter uma diminuição do que algo maior. Quanto ao segundo, eu acho que tem que ter uma interatividade. O CUCA ele já desenvolve muitos trabalhos profissionalizantes, mas quanto mais unidos nós formos, quanto mais parceiros nós tivermos, melhor vai ser para que nós possamos crescer. A gente não vai crescer sozinho. A gente só vai crescer se o nosso vizinho crescer. Quanto mais pessoas de mangas arregaçadas em prol de objetivos afins, melhor vai ser para as nossas crianças, para os nossos idosos. Eu ainda vejo que ainda faltam muitas políticas públicas direcionadas para o público, para pessoas com deficiência e para os idosos. Muitas vezes a gente vê no papel, mas na realidade nós não observamos isso. E é o nosso início e o nosso fim. Então a gente precisa estar preocupado com todas as idades e não só com aquela idade de performance. Legal, eu trabalhei com performance. Porém, a gente tem que ver, todo início é um processo educativo, é um processo evolutivo. Eu vou falar uma coisa sobre essa questão de diagnóstico de necessidade. Também teve uma experiência das praças que eu estudei sobre praças públicas, meu estudo foi na área de apropriação de espaço para brincar em Barcelona. E uma das questões lá de uma praça que foi discutida na Associação de Vizinhos, a prefeitura implementou uma playground, um espaço para brincar, onde o espaço era todo tátil, né, por causa das crianças não videntes, para que as pessoas pudessem, o chamado playground inclusivo, principalmente pensando nas crianças não videntes com paralisia cerebral. Aí o pessoal começou a questionar, mas por que ter uma praça para crianças não videntes, baixa visão, se aqui no bairro não temos esse perfil de público, seja criança, jovem, adulto? E aí a prefeitura foi argumentar porque eles trabalham com... Não é necessário ter a criança não vidente, mas a prefeitura tem a obrigação de ter um espaço inclusivo para garantir a possibilidade do direito para qualquer pessoa que venha um dia usufruir desse ambiente. Então, assim, eles partiram da premissa de que tem que ter um espaço inclusivo, um playground inclusivo, menos que sabendo que a população demográfica daquela comunidade não tem pessoas não videntes, ou não tem crianças cadeirantes. Mas é fundamental, então trabalha muito com esse tipo de leitura. Não tem que acontecer a coisa, não tem que existir o cadeirante, não tem que existir o não vidente. Eu tenho a obrigação, como gestor, de oferecer condições para que todas as pessoas, entre iguais, dentro de uma pluralidade e diversidade, possam usufruir desses ambientes estruturados para brincar em ambientes públicos. Cara, isso era uma coisa que me chamava muita atenção, que eu achava muito admirável. Mas eu queria, agora porque o nosso tempo está esgotando, o papo é tão bom que vai acabar já já. Pessoal, é tanta coisa que a gente pode falar sobre isso, mas... O Ulisses já falou sobre a questão profissional, a importância de profissionais altamente qualificados, daí a importância do IFCE, daí a importância os cursos de educação física, profissionais que trabalham na área de entretenimento e lazer e diversão. Tem um monte de profissionais sendo qualificados para trabalhar nessa parte de gestão, nessa parte de projeto público, captação de recursos, enfim. E aí eu queria entrar numa parte final. Depois eu quero falar sobre o Dia Internacional do Brincar, que vai acontecer do dia 25 a 30 de maio, que eu estou organizando, só que é remoto, virtualmente. Eu vou divulgar aí para vocês já já. Que o Ulisses fala falar um pouco aí, que a gente tem aí falar em 2 minutos, 3 minutos, sobre a questão do livro, certo? Dessa pesquisa do livro, o resultado desse trabalho final aí. E aí você fazer as suas considerações finais para a gente fechar. Ok.
Os nossos livros foram fruto do nosso projeto da Rede Sede, né? Que a Rede Sede era vinculada ao Ministério do Esporte. Nós criamos esse livro, que é Políticas e Cultura em Educação Física, Esporte e Lazer. Esse livro foi confeccionado através das nossas pesquisas, minha, Ulisses, professor Basílio Fechini, Andrei Sucalisto, professora Samara Moura e Daniel Pinto. Então, nós reunimos várias pesquisas que nós fizemos com Cuca, com CECEL, CESPOT, na época, Sejuve, Coordenadoria da Juventude, os bairros, as praças. Então, aqui nós temos tudo isso aqui que vai estar entregue para todas as entidades que queiram. Nós temos esse livro de... O livro é gratuito, o livro é gratuito. O livro é gratuito. Nós temos esse livro, Formação, Práticas Pedagógicas em Educação Física, Esporte e Lazer, que também foi organizado por nós, tem projetos nossos, e que o professor Marcos Teodorico tem um trabalho excepcional aqui, um artigo excepcional sobre a parte de formação profissional. E aí, temos vários trabalhos do Brasil todo, então é muito legal quando você vai ver isso aqui. Nós temos também essa cartilha, então catalogamos tudo que nós temos na nossa cidade de Fortaleza. Praças, lagos, açudes e rios, espaços de culturas, cucas. A gente colocou uma parte só do Cuca, que é um trabalho belíssimo, esse programa da Rede Cuca. Do Cuca é um trabalho belíssimo. Então nós temos ginásios, quadras, tudo. Aula marítima, os esportes que são praticados. Então foi um trabalho que deu muito trabalho, parabéns, professor. Mas Parabéns. Que foi muito gostoso, desenvolvido por esse grupo de professores da Rede Sede do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia. Então, eu gostaria de agradecer, me colocar à disposição, depois eu vou estar passando para o professor Marcos Teodorico, todos os meus contatos para que possa ser colocado, porque eu acredito que juntos nós somos fortes. Então, nós temos aí a Rede Cuca, que é bom vocês visitarem, e nós temos os projetos bombeiros, que o Barreto é um cara super acessível, você vai ver o Barreto dançando junto com os idosos, né? Então, um cara que está ali, é um cara atleta, um cara super competente, e que, com certeza, ele vai abrir espaço para que que nós possamos conhecer. Eu conheço porque o bombeiro e a polícia militar são pessoas que são órgãos que estão no meu coração, porque eu fui professor de vários, né? De vários tenentes-coronéis que estão aí, porque eu era professor do CFO da polícia. Então, eu só tenho a agradecer, professor Marcos Teodorico, pela oportunidade de estar discutindo. Estamos no Instituto, esperamos a passagem dessa pandemia para que nós possamos voltar mais fortalecidos, se Deus quiser, em busca de políticas públicas para que nós possamos melhorar a vida dos nossos cidadãos, não só da nossa cidade, mas como do nosso estado e do mundo, porque nós não somos ninguém. A gente precisa melhorar, como você bem faz, todos os dias quando você acorda, esbanjando alegria, mostrando lá o cocó, mostrando seu dia a dia, mostrando a chuva, porque a gente não tem que reclamar. A gente só tem que agradecer a Deus por estarmos vivos. E isso é muito grato. Então hoje eu gostaria de mandar um beijo também para minha mãe, que é o aniversário dela. Então que Deus abençoe, muito obrigado pela vida. Um abraço. E um abraço a todos que participaram. Maravilha, eu quero agradecer a sua presença, mas já eu quero agradecer, mas eu quero falar algumas coisas para a gente fechar aqui o nosso bate-papo. Foi muito bom, foi muito bom. Eu queria aproveitar e agradecer também a todos vocês que estão. Foram várias perguntas, às vezes algumas respondemos, outras não, mas agradecer a participação de cada um de vocês. Assim, é muito bom acolher vocês, é muito bom fazer esse tipo de trabalho, rever os nossos amigos, convidar pessoas que a gente admira, respeita e que nos acolhe com um coração aberto, como acolheu o professor Ulisses e todos os outros que nós já convidamos. Queria aproveitar e divulgar que a gente faz os nossos 2 grandes eventos. No dia 28 a 30 de maio, estamos organizando o 9º Brincar no UFC, o Direito de Todos, em comemoração ao Dia Internacional do Brincar. A partir do dia 20, a gente está desenvolvendo uma série de atividades na Universidade Federal, tudo online, tudo através das plataformas, site conceitual, aí do programa Célula, do Brincamóvel. Vocês vão entrar lá dentro do nosso Instagram, que é @CélulaUFCBR ou @BrincaMóvelUFC.
vai entrar dentro do site, do Facebook do programa Célula Brincamóvel, do site www.celula.ufc ou do Brincamóvel, www.brincamóvel.ufc.br. Entra lá que vai estar a programação já no dia 25, um monte de coisa acontecendo. Mini cursos, oficina, live, palestrante, brincadeiras, jogos, tudo através de vídeos, onde a gente não vamos deixar de passar em branco o Dia Internacional do Brincar, porque brincar é um direito, como é direito à saúde, à educação, direito à vida, brincar também é um direito, uma necessidade de todos nós. Então a gente, já que está na pandemia, no isolamento social, por que não fazer remotamente e virtualmente? E é o que vamos fazer. Juntamente com a minha equipe, quero agradecer a equipe do programa Célula, todos os bolsistas, os colaboradores, os alunos que estão nos ajudando. Cara, estamos envolvendo um monte de gente, então vai ser muito legal. E também o Instituto Nexo está fazendo um evento do dia 28, 29 e 30, convidando um monte de palestrantes do Brasil inteiro, falando sobre o projeto Brincanexo, né? Que é o projeto em comemoração também ao Dia Internacional do Brincar, onde vamos ter aí depoimentos, oficina, mini curso, com certificação. E aí é só entrar dentro do Instituto Nexo, @Instituto Nexo, que é o Instagram, que vocês vão ter informações do Facebook do Instituto Nexo. Vai lá, que vai ter informações sobre o Brincanex, que é em comemoração ao Dia Internacional do Brincar. Então, assim, é um evento grande. Então, mesmo nessa situação de quarentena, de afastamento social, de pandemia, a gente quer levar para vocês a importância do brincar em nossas vidas, né? O brincar humaniza, o lazer humaniza, a recreação é um conteúdo humanizador. Eu acho que a gente tratou hoje, a política pública de esporte e lazer tem que ser uma política de humanizar. Eu acho que a gente tem que resgatar, reconstruir, restaurar a capacidade humana. Nós somos parte de um planeta, tá? Vivemos em um planeta, enquanto eu faço parte da raça humana, e como raça humana eu tenho que buscar mecanismos para que eu possa me humanizar. E aí, o lazer e a recreação pode ser conteúdos importantes para que a gente possa reconstruir, tá, essa capacidade humana que a gente está perdendo com o dia a dia que a gente leva, com o nosso cotidiano. Então a gente tem que revisitar o nosso lado mais humano, mais puro e genuíno. E por que não usar o lazer e a recreação para que a gente possa se reconectar com nós mesmos, com o outro e com o meio ambiente. Então acho que políticas públicas são fundamentais nesse sentido. Eu queria agradecer ao professor Ulisses pelo carinho. Você sempre é uma pessoa muito gentil comigo, uma pessoa muito generosa. Você é um homem generoso, é a palavra que eu quero usar. Obrigado por você ser uma pessoa generosa, uma pessoa linda, uma pessoa estudiosa, dedicada, comprometida com seus projetos, uma pessoa que tem empolgação, motivação. É uma pessoa que corre atrás daquilo que deseja, daquilo que quer. Eu tive a felicidade de estudar com o professor Ulisses na Unifor, e hoje a gente está aí exercendo nossas funções de professor em instituições que tem um trabalho belo que é feito nas instituições federais brasileiras, no Instituto Federal do Ceará e na Universidade Federal do Ceará. Essa é a nossa missão, né, Ulisses? De agradecer com certeza. Pela confiança que ele deposita em nosso trabalho. Então, nós que somos pagos no governo federal, pelo povo brasileiro, nós estamos mostrando para vocês o quanto a ciência, o quanto a pesquisa, o estudo é fundamental para o desenvolvimento da humanidade, para o desenvolvimento de uma nação. As universidades brasileiras, públicas e gratuitas, elas têm um papel importante nesse processo todo. E tudo isso que nós fazemos é para vocês, é para a sociedade civil organizada, é para a população geral. E agradeço a todos vocês pela participação, pela alegria de estar conosco em 1 hora de live. Muito obrigado. Vai acabar o tempo. Beijão para todo mundo. Um abraço, professor Luiz. Muito obrigado, abraço, pessoal. Bom, eu que agradeço. Fique em casa, fique em casa, tá? É importante a gente fazer a nossa parte, tá? Para que a gente possa vencer esse inimigo invisível. Um abraço para vocês. E não esqueça, de 25 a 30 de maio, comemorando o Dia Internacional do Brincar. Participem, tá legal? Beijo, beijo, beijo. Tchau, professor. Muito obrigado a todos. Um abraço, bom. Muito obrigado a todos. Tudo de bom. Tamo junto. Valeu. Obrigado.